Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, um espaço onde a gente mergulha fundo nas escrituras para extrair lições preciosas para a nossa vida hoje. E a jornada de hoje é simplesmente extraordinária. Vamos falar sobre o início de tudo, sobre o chamado que deu origem a uma nação inteira e que reverbera até os nossos dias. Vamos falar sobre a incrível história de Abraão, o pai da fé. Imagine só a cena. Em uma terra chamada Ur dos Caldeus, vivia um homem chamado Abrão. Ele já não era mais um jovem, tinha seus 75 anos, uma vida estabelecida, família, bens, uma rotina. Provavelmente, ele imaginava que o resto de seus dias seria ali mesmo, em meio ao que ele já conhecia. Mas Deus tinha um plano completamente diferente e muito maior para ele. É aí que a nossa história começa. Em Gênesis capítulo 12, o Senhor chega para Abrão e diz algo que mudaria tudo. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Parem e pensem no peso dessa ordem. Não era só para mudar de bairro ou de cidade, era para deixar tudo para trás. A terra natal, os parentes, a segurança da casa do pai, toda a sua zona de conforto e o destino. Era um grande ponto de interrogação. A terra que eu te mostrarei. Não tinha mapa, não tinha endereço no GPS, não tinha fotos do lugar. Era um chamado baseado puramente em confiança. Quantas vezes nós nos apegamos ao que é familiar, mesmo quando sentimos que Deus pode estar nos chamando para algo novo? Temos medo do desconhecido, medo de deixar para trás a segurança que construímos. A história de Abrão nos desafia a questionar. Será que estamos dispostos a obedecer a Deus mesmo quando não temos todas as respostas? Mas o chamado de Deus nunca vem vazio. Junto com a ordem, veio uma promessa espetacular, uma promessa de 7 partes. Deus disse a Abrão: eu farei de ti uma grande nação. Pensem nisso. Abrão e sua esposa, Sarai, não tinham filhos, eram já idosos. Humanamente falando, essa promessa parecia impossível, mas Deus continua: e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A promessa não era só para benefício próprio. A bênção que Abrão receberia deveria transbordar e alcançar outros. Ele se tornaria um canal da bênção de Deus no mundo. E tem mais: Deus estabelece um princípio de aliança e proteção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso mostra o quão sério Deus estava levando essa aliança. Mexer com o povo de Deus é mexer com o próprio Deus. E finalmente a promessa culmina em algo universal: e em ti todas as famílias da terra serão benditas. Essa é uma promessa messiânica, que aponta lá na frente para Jesus Cristo, o descendente de Abraão, através de quem a salvação e a bênção eterna estariam disponíveis para toda a humanidade, para todas as famílias da terra, incluindo eu e você. Diante de uma ordem tão desafiadora e uma promessa tão grandiosa, o que Abrão fez? O texto é simples e direto. Assim se foi Abrão, como o Senhor lhe dissera. Que declaração poderosa de fé e obediência. Ele não discutiu, não pediu mais detalhes, não negociou os termos, ele simplesmente obedeceu. Ele confiou na voz de quem o chamou. A fé de Abrão não era uma fé passiva, de apenas acreditar. Era uma fé ativa, uma fé que se move, que age, que sai do lugar. E ele não foi sozinho. O texto nos diz que Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão também levou sua esposa Sarai, todos os seus bens e as pessoas que haviam se juntado à sua casa em Harã. A jornada começou. Eles saíram em direção à terra de Canaã, o destino prometido. Ao chegar em Canaã, a terra não estava vazia esperando por eles. A Bíblia faz questão de nos informar. E os cananeus estavam então na terra. Isso significa que a promessa não se cumpriria da noite para o dia. Haveria desafios, haveria obstáculos. A terra prometida era uma terra ocupada, mas isso não invalidava a promessa de Deus. Muitas vezes, quando chegamos ao lugar para onde Deus nos guiou, percebemos que a batalha está apenas começando, mas a presença de desafios não significa a ausência de Deus. E para confirmar isso, algo maravilhoso acontece. O Senhor apareceu a Abrão. Não foi apenas uma voz, mas uma aparição visível de Deus. E ele reforça a promessa: à tua descendência darei esta terra. Imagine a força que isso deu a Abrão. No meio da incerteza, no meio de uma terra estranha, Deus aparece para confirmar a sua palavra. Qual foi a resposta de Abrão a essa manifestação de Deus? Adoração, e ele edificou ali um altar ao Senhor, que lhe havia aparecido. O altar era um lugar de sacrifício, de comunhão e de lembrança. Era um marco público da sua fé e da sua aliança com Deus.
Cada vez que ele olhasse para aquele altar, ele se lembraria da promessa e da fidelidade de Deus. A jornada de Abrão continua. Ele não se acomodou em um único lugar. Ele se moveu para um monte, armou sua tenda e, o que ele fez de novo? Edificou ali altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Onde quer que Abrão fosse, sua prioridade era manter a comunhão com Deus. Sua vida nômade com tendas era temporária, mas sua adoração, simbolizada pelos altares, era um pilar permanente em sua vida. A tenda falava de sua condição de peregrino na terra, mas o altar falava de sua cidadania celestial. Essa história, pessoal, é um convite para cada um de nós. Deus ainda hoje nos chama para sair da nossa terra, da nossa zona de conforto, seja ela um hábito, um medo, um relacionamento ou uma mentalidade que nos prende. Ele nos chama para uma jornada de fé, rumo a uma terra prometida que Ele mesmo nos mostrará. As promessas que Ele nos faz podem parecer impossíveis aos nossos olhos, assim como pareciam para Abrão. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. A nossa parte é obedecer, é dar o primeiro passo, é confiar na sua voz, é construir altares de adoração em nosso dia a dia, em nossa casa, em nosso coração, invocando o nome do Senhor em todas as circunstâncias. A vida de Abraão nos ensina que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de agir apesar do medo. É confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A bênção que recebemos não é para ser guardada, mas para ser compartilhada, para que através de nós, outras famílias, outras pessoas sejam abençoadas. Que possamos ter a mesma disposição de Abrão, que ao ouvirmos o chamado de Deus, nossa resposta seja simples e direta. Eis-me aqui. Para onde vamos? Que a nossa vida seja marcada por tendas e altares. A consciência de que somos peregrinos aqui, mas com uma conexão constante e inabalável com o nosso Deus. Muito obrigado por terem me acompanhado nesta reflexão profunda sobre o início da jornada de Abraão. Espero que essa história tenha inspirado a sua fé, tanto quanto inspira a minha. Se você gostou deste vídeo e quer continuar crescendo na palavra, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe aqui nos comentários qual é a terra da qual Deus está te chamando para sair hoje. Vamos conversar sobre isso. Fiquem na paz e até a próxima.